Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu deitei, dormi, acordei, porque o Senhor me sustentou. Bom dia, Espírito Santo. Bom dia, amados, bom dia mesmo. A fé remove montanhas, louvado seja Deus. É o que essa canção diz, que a fé, ela remove montanhas. A fé, ela move as mãos de Deus. E é por crer nisso que nós estamos aqui há 4 meses já, buscando ao Senhor nesse período de coronavírus, nesse período que o mundo atravessa, esse período que a nação tem atravessado. Amém, queridos? A fé remove montanhas. Eu sei que o que faz você aí, que está aí de pé já às 5 da manhã, é a sua fé. E você que está ouvindo essa palavra no decorrer deste dia, é a sua fé que te faz isso. É a sua fé que faz você parar, você ouvir a palavra, você a mensagem. É uma mensagem para fortalecer sua vida. No meu Face aí tem várias mensagens. No meu Face aí, só de mensagem de manhã, é desde o dia 15. Mas tem mensagens do culto também. Então, é uma série de mensagens. E a de oração é todos os dias às 5 horas. E nós estamos falando desde o livro de Gênesis, desde o capítulo 1 de Gênesis. Então, nós já falamos de Gênesis, quer dizer, início, já falamos de Êxodo, saída, Levítico, santidade ao Senhor, e agora estamos falando de Números, que significa exatamente isso. Números é quando o povo de Israel foi contado, no capítulo 1, e depois no capítulo 26. E hoje nós vamos meditar no capítulo 4. Eu quero lembrar a você também que no capítulo 3 houve 3 grupos de pessoas que foram separados para cuidar da arca. Aliás, do transporte do tabernáculo. Lógico, entre eles estava a arca, que era um dos objetos. Foi exatamente os Gersonitas, Coatitas e Meratitas. Está no capítulo 3, versículo 25 a 26. Era Gerson, Coate e Merari. Então, eram 3 famílias que eles tinham funções distintas. Os Gersonitas eram responsáveis pela cortina do pátio externo e suas cordas. Eles só cuidavam disso, das cortinas que havia ali no tabernáculo. Os coatitas, é o versículo 31, sua guarda será a arca, a mesa e o calendabro, e os altares e os utensílios dos santuários que ministram, e o véu, tudo o seu serviço. Então você vê o Gerson, eram os véus de fora. E os coatitas, eles eram responsáveis, então, pelos objetos sagrados do santuário. Então, como a Arca da Aliança, era só eles que tocavam, a mesa da proposição, o candelabro, os altares. Depois, no versículo, capítulo 3, 36, fala: e os filhos de Merari terão a seu cargo as tábuas do tabernáculo, os seus varais, as suas colunas, as suas bases e todos os seus utensílios. Ou seja, aos meraritas, chamados, foi designado toda a estrutura da tenda com tábuas, travessas, colunas. Certo, amados? Então você vê como é que o nosso Deus é organizado.
A tribo de Levi ficou separada só para cuidar do templo. E dentro da tribo de Levi, Deus separou 3 famílias, cada uma com uma função distinta. Qual é a sua função distinta na obra de Deus? Por que Deus te chamou? Por que Deus te salvou? Certo? É importante isso. Agora, 3:45 fala: toma os levitas em lugar de todo primogênito entre os filhos de Israel. Olha, os levitas serão meus, diz o Senhor. Então, amados, aqui nós vemos o privilégio. Que antigamente eles eram escravos no Egito, junto com o restante do povo, mas agora eram responsáveis por aquilo que havia de mais sagrado. Então, queridos, essa era a tribo de Levi. E dentro da tribo, Deus escolhe 3 famílias. Certo, amados? Glória a Deus, aleluia. Então saiba disso, Deus é um Deus de plano, é um Deus de propósito. Consagre a sua vida a Deus. Consagre a sua vida a Deus. Diga para Deus: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Senhor, eis-me aqui, o que tu queres que eu faça? E não tenha medo. Aquilo que Deus colocar para você fazer, faça. Se Deus colocar você apenas para ser um membro da igreja, glória a Deus, seja um membro da igreja. Se Deus colocar para você ser um intercessor, uma intercessora, aquela pessoa que vai interceder pelo pastor, interceder pela obra, pelo ministério, faça isso, aleluia, glória a Deus. Se Deus levantar você para ser uma pessoa de oração e jejum constante, faça isso, glória a Deus, bendito seja o nome do Senhor. Se é louvor que Deus te levantou, faça isso, faça isso. Se é para ofertar, dizimar, faça isso. Glória a Deus. Se é para fazer visita, às vezes o Senhor tem levantado você para fazer visita, faça isso. Às vezes Deus tem levantado você para ser um evangelista, faça isso. Se bem ganhar, é uma missão de todo cristão, viu? Tem gente que acha que é evangelista. Não, isso é uma missão para todos. Mas tem aquele que o Senhor Deus chamou para isso mesmo. Então faça. Faça em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Os capítulo 4 fala dos deveres do levita. É um capítulo aí, 49 versículos. Então, veja bem, não dá para eu ficar lendo aqui na íntegra, porque vai se tornar cansado, extenso. Mas diz assim, ó, falou o Senhor a Moisés e Arão, dizendo: fazei a soma dos filhos de Coate, dentre os filhos de Levi, pelas suas famílias, segundo a casa de seus pais. Da idade de 30 anos para cima, até aos 50 anos, será todo aquele que entrar nesse serviço. Ou seja, aí a idade de 30 anos para cima até 50. Era o ministério dos coatitas. Aqui então vai descrever o trabalho deles, como eu te falei. Depois vai falar da família do Gerson e da família de Merari. A função de cada um é o que trata esse capítulo. Tá? O versículo 20 fala assim: porém, não entrarão a ver quando cobrirem o santuário, para que não morra. Então, irmãos, os coatitas, responsáveis pelo transporte dos utensílios sagrados, só podiam tocá-los depois que estes fossem cobertos. Então, veja bem, o Gerson, coatita e Merari, cada um tinha uma função. Então, os coatitas, eles transportavam os objetos ali da tenda. Mas os objetos sagrados, como a arca, por exemplo, era um objeto sagrado. A mesa, por exemplo, era um objeto. Ele só podia tocar depois que fosse coberto. Então, você vê, tinha a tribo, a parte ali da tribo de Levi, que ia lá e pegava na arca, e arrumava a arca, e cobria a arca. Pegava a mesa, cobria a mesa, enrola, que nem mudança. Você já viu esses caminhões fazendo mudança, né? Enrola tudo ali no plástico para proteger. Então tinha aquela equipe. Aí os coatitas eram o que transportavam os objetos. Então os coatitas, eles só pegavam
naquele objeto depois que ele estava coberto. Você está entendendo? Como é que é o nosso Deus? Porque se eles tocassem nesses objetos sagrados, eles morreriam. Você está vendo, amados? Por isso que a Bíblia fala assim, maldito aquele que fizer a obra do Senhor relaxadamente. A Bíblia fala que é maldito, queridos, porque eles tinham que seguir a instrução de Deus. Se não seguisse, certo? Essa instrução, a santidade presente naqueles elementos, os destruiria. Então, amados, aqueles que se chegam a Deus com a intenção sincera de lhe oferecer, são santificados pela sua presença. Ou seja, você é santificado só de você se aproximar de Deus com um coração sincero. Deus já santifica você, olha aí, só de você. No Novo Testamento, você sabe que tem aquela passagem lá, que 2 homens estavam no templo orando. Não era religioso, ele levantava as mãos, ô Senhor, porque o Senhor sabe que eu oro, você sabe que eu jejuo todo tal dia, e é papapá, eu dou dízimo de tudo. E o outro, queridos, era tão pecador que ele estava de joelho com a cabeça baixa. Não tinha coragem, só pedir a Deus misericórdia. E o que o Senhor Jesus fala? Qual a oração que você acha que Deus ouviu? Então, irmãos, é essa questão. Só de você se aproximar de Deus com um coração sincero, Deus já vai estar santificando você. Por isso, queridos, que às vezes tem pessoas que vão na igreja, você não vê elas fazer muito barulho, você não vê elas ver muito movimento, e você se aproxima dela, você descobre que é uma pessoa de Deus, uma pessoa abençoada. Aí alguém fala assim, mas ele não faz nada aqui na igreja. Aí é que está a questão. Fazer, mas como fazer? Então a gente tem que fazer se a gente é chamado, com simplicidade, humildade. Queridos, o capítulo 5 fala, o imundo deve ser lançado fora do arraial. Falou o Senhor a Moisés dizendo, ordena aos filhos de Israel que lancem fora do arraial a todo leproso e a todo o que padece fluxo e a todos os imundos por causa da contaminação com algum morto. Desde homem até mulher os lançará fora do arraial, para não contaminarem os seus arraiais, no meio dos quais eu habito. Então, queridos, no livro de Levítico nós falamos sobre isso, que o leproso ele tinha que ser tirado para fora do arraial. A mulher com fluxo era considerada imunda, o homem com fluxo ali também, todos. E aqui nós vemos no capítulo 5 mostrando que o imundo, certo, amados, sobre a contaminação. As Escrituras relacionam, queridos, muitas causas de impureza. Levítico 11, 32 a 40, nós falamos sobre isso. Essa questão da contaminação. Mas as 3 mais comuns eram contato com pessoas com doenças que produziam fluxo, como as venéreas, contato com pessoas, queridos, com doenças infectagiosas, como a lepra, contato com pessoas que haviam tocado em cadáveres. Dessa forma, o Altíssimo ensinava, queridos, a nação o conceito de puro e impuro. Então, você pode falar, mas por que Deus fazia isso? É porque Deus, as coisas espirituais, a gente entende elas observando uma material, uma física.
Por isso que sempre se fazia comparação. Porque as coisas espirituais, a nossa mente não consegue pegar, não consegue entender. Então, para Deus mostrar a eles o que era ser puro, o que era impuro, ó, o seguinte, a mulher está nesses dias, ó, então você vai estar fora do arraial. Ó, então você não vai estar no templo, não. Tá? Não quer dizer que hoje, se a mulher tiver aqueles dias, ela não possa estar na igreja, não possa estar na presença de Deus, ou não possa estar com seu marido, entenda isso. Porque tem gente que às vezes quer trazer para hoje aquele costume lá. Não, não é isso. Ali era a forma que Deus encontrou para mostrar a eles o que era ser puro, o que era impuro. É como hoje o coronavírus. Se tem uma pessoa vizinho seu, ou parente seu que está com coronavírus, você sabe que você vai ser infectado. Você não vai poder estar juntinho a ele ou a ela. E a pessoa não é isolada? Para quê? Para não te contaminar. Era a mesma coisa lá. Certas doenças. É por isso que a pessoa morria. O que tinha contato com o morto depois não poderia entrar lá no meio do povo. Ficava um período por fora do arraial. É a mesma coisa hoje. Se a pessoa teve contato com alguém que está com coronavírus, ou viajou, chegou, o que vem? Ah, quarentena. Não, fica lá uns 15 dias lá para você ser observado. Então nós vivemos um momento que dá para se entender isso. Então lá naquele período era assim, ó, é assim que vai ser. Mas ali tinha um alvo, Deus tinha um alvo. Era que as pessoas entendessem o que era ser puro, o que era ser impuro, o que era ser separado para o Senhor nosso Deus. Por isso que hoje, queridos, muitas vezes é preciso a pessoa ter cuidado. O tipo de música que ela está ouvindo. Não que seja errado ouvir essa ou aquele tipo de música, não é isso, mas o tipo de música, da canção, da letra, está se ouvindo. A pessoa gosta da sua programação na televisão, às vezes ela gosta lá da novela, mas que tipo de novela? Ela gosta de assistir filme, tipo de filme, e assim por diante. A questão da não se contaminação, tá? Isso que é importante. Tem igreja que já é assim, ter televisão é pecado, ter isso e aquilo é pecado. Não. A visão não é essa. A questão é você ter a TV, você ter um controle, é você que vai controlar, né? É você que vai dizer aí, ó. Glória a Deus. Mexe com a minha estrutura. Sara todas as feridas. É você com controle. Você vai controlar. Então é isso. Da mesma forma, hoje tem um celular. O que vai baixar? O que vai ver? Então as pessoas têm que ter consciência. Eu sou de Deus? Você é de Deus? Ah, sim, é de Deus? Então, às vezes até a pessoa que você vai caminhar, às vezes até o tipo de conversa que você vai ter. São conversas que agradam a Deus? São conversas produtivas? São conversas que vão levar você a crescer espiritualmente? São conversas que vão alegrar o Espírito Santo? Isso que é importante. Quando a gente fala assim, mas não quer dizer que a pessoa tem que estar falando só de igreja, 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 Deus, Deus, Deus. Não, não é isso. Mas é você ter uma conversa boa, uma conversa sadia, uma conversa edificante. Você está entendendo, queridos? Porque às vezes a pessoa pensa que ela vai ter que estar falando só em Deus, só em igreja. Não, não é isso. Mas são coisas que vão contribuir para a sua edificação espiritual em primeiro lugar, a sua edificação também emocional, certo, amados? Então são coisas, você vê aqui coisas que parecem que elas simples, mas Deus estava cuidando, zelando. Então o que nós vemos aqui, tá, amados? O puro e impuro, certo? Então, amados, essa orientação aí, ó, que eu falei, no campo espiritual, no âmbito espiritual, essa orientação, ela serve, querido, para alertar, pois há muitos maliciosos e orgulhosos entre as pessoas sinceras na fé. Com suas palavras maldosas, eles
tentam contaminar os puros para que deixem de enxergar a palavra de Deus. Certo? Eu tenho citado muitas vezes aqui a questão de dízimo. Por quê? É uma das coisas, às vezes a pessoa ela é fiel, sincera, tem aquele coração puro. Não, palavras de... Aí chega alguém lá, não, Deus não quer isso não. Deus não quer seu dinheiro não. Aí pronto. Certo, amados? Às vezes a pessoa vai para a igreja, ela gosta de estar com saudade da igreja, ela gosta de ir na escola bíblica, ela gosta de ir à noite, ela gosta de ir na oração. Chega alguém, não precisa disso não, Deus não quer isso não. E assim vai. Aqui vai estar, se você andar com uma pessoa que lê a Bíblia, sabe o que vai acontecer com você? Você vai começar a ler a Bíblia. Oh, glória! Se você andar com uma pessoa que ora, sabe o que vai acontecer com você? Você fala, sabe uma coisa, sabe que eu vou orar também? Queridos, é isso. Então, é por isso que pareciam essas coisas tão simples, mas Deus, não, é assim, vai ser assim, assim e assim. Outra coisa, no capítulo 5 que nós vemos, irmão, nos versículos 5 e 7, fala assim, a restituição. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo, diz aos filhos de Israel, quanto homem ou mulher fizer alguma de todos os pecados humanos, transgredindo contra o Senhor, tal alma culpada confessará o seu pecado que cometeu pela sua culpa, fará plena restituição segundo a soma total. Então, o que acontece aqui é o que nós vimos no livro de Levítico. As ofertas que a pessoa levava, de acordo com seus erros, de acordo com seus pecados. Então, aí fala, eles tinham que confessar o pecado, restituir e vir o perdão do Senhor. Infrações cometidas contra alguém também eram consideradas pecado, irmãos, perante o Senhor. Hoje, às vezes, as pessoas ofendem um ao outro e nem pensam que é pecado. Mas naquele tempo, não. A ofensa que a pessoa fazia uma a outra era também pecado. Tá? Então, por isso, Deus, queridos, determinou que houvesse uma retratação em casos de desonestidade. Ou seja, a pessoa roubava, não adiantava ela só se arrepender, não. Ela teria que restituir, ela teria que devolver. Se ele fosse lá e roubasse uma galinha, não adiantava ele só chegar, Deus, eu roubei uma galinha ali. Meu filho, você roubou a galinha? Então agora você vai se virar. Você vai pegar uma galinha agora e vai devolver. Você vai restituir. Certo, queridos? Por isso que no Novo Testamento tem aquele jovem rico, que quando falou, Jesus, eu quero te seguir. Jesus falou assim, venda tudo que tem e me segue. Ele abaixou a cabeça e foi embora. Já o Zaqueu foi diferente. Ele era muito rico, uma riqueza suspeita, né? Ele era cobrador de impostos. Ele chega para Jesus, olha, se eu tiver roubado alguém, eu vou devolver 4 vezes mais. É a restituição, certo? No versículo 21 a 31, então o sacerdote fará jurar a mulher com o juramento da maldição, o sacerdote dirá à mulher, o Senhor te ponha por maldição, por praga no meio do teu povo. Aqui, queridos, até no versículo 31, você lê que está falando sobre maldição ou absolvição. O que é isso, queridos? É que se o marido acusasse sua mulher de traição, mas não tivesse provas, olha só, ele a conduzia até o sacerdote. Este a apresentava a Deus e dava a ela uma poção de água preparada, com um pouco de terra no chão do tabernáculo. Interessante, né? O versículo 17 mostra isso. Uma marido acusava ela, ela me traiu. E era mentira, ele levava o sacerdote, ele dava água com um pouquinho de terra do chão. O pó da terra simbolizaria a maldição que a serpente
recebeu por ter sido usada por Satanás no Éden. Na Gênesis capítulo 3, versículo 1 a 7, mostra a semente os fez pecar e falou, agora você vai restejar e vai comer o pó da terra aí. Então é por isso, esse pó está representando a maldição, tá, queridos? Ao ser tomada aquela água, ou absolveria a mulher se as acusações contra ela fossem falsas, ou a condenação trazendo sobre ela pesado juízo, caso fosse culpada. É interessante isso, né? Ele julgava, ele pegava a água e o pó, né? A água é símbolo do Espírito Santo. Então, se ela fosse inocente, ela seria purificada. E o pó, se ela fosse culpada no que ele julgava, aquele pozinho, ela se tornava uma mulher amaldiçoada. Então, queridos, nós vamos estar orando, né? Então, nós vimos este capítulo 4. São coisas, queridos, importantes a gente ver, observar, aprender, como eu tenho lhes falado. São coisas que às vezes a pessoa vê, mas o que eu vou aprender aqui? O que eu vou tirar aqui? O que tem coisa aqui? E tem coisa importante. Então, eu espero que você seja santificado neste dia através dessa palavra. Querido Deus e Pai, autor de nossa fé, eu te dou graças pelo dia que o Senhor fez. Meu Deus, eu te agradeço pela tua santa e gloriosa presença. Te agradeço, Pai, em nome do Senhor Jesus, que essa palavra possa trazer santificação para a vida deste homem, possa trazer santificação para a vida dessa mulher, que essa mulher possa procurar a cada dia ter atitudes de uma pessoa pura. Não quero induzir este ou aquele a fanatismo, não, Senhor, mas que procure uma vida de santidade, santidade na maneira de pensar, santidade na maneira de falar, santidade naquilo que vê, santidade naquilo que toca, santidade nos seus gestos, na sua maneira de viver. Oh Deus, que haja uma conduta de santidade, que haja uma conduta de retidão. Aquele que tiver pecado, que possa ter a simplicidade de se arrepender, confessar a ti e reparar o erro quando for mister, quando for algo necessário, para que teu nome seja glorificado. E que o amor de Deus Pai, a graça do Senhor Jesus Cristo, a comunhão gloriosa do Espírito Santo, amados, seja com todos vocês hoje e sempre. Olha, um beijo no teu coração e bom dia mesmo.